E quando é que há uma experiência fora do corpo? Ela é necessariamente de alguém que é espírita por religião? Não. Não, né? Experiência fora do corpo acontece a indivíduos em várias épocas, em várias culturas, em várias religiões ou de religião nenhuma. Até um ateu pode ter uma experiência fora do corpo, né? Ela acontece, simplificando a questão, quando o seu corpo dorme, mas você não dorme. Então aí você, pela atonia do corpo, pela relaxação do corpo, você já fica com a possibilidade de sair, fica mais solto do corpo. Você permanecendo acordado, então, você pode tomar a iniciativa, então, de realmente sair do corpo. Ah, é? Por escolha? Pode por escolha, né? Se não tiver medo na hora... A pessoa tem que ter uma força. Muitas vezes tem medo, né? Ou muitas vezes acontece até da pessoa sair e pelo medo ela voltar com muita rapidez. Mas aí, por que fenômeno? Pela meditação? A saída do corpo? São técnicas, a meditação também. Meditação é uma forma, porque o estado de consciência que a pessoa permanece quando está fora de corpo, é um estado muito próximo da meditação. Mas, basicamente, as formas de você, as ditas técnicas, né, de você induzir uma experiência fora do corpo, são baseadas em relaxamento, né? Relaxando o corpo, respirando e permanecendo, para que o corpo adormeça, vamos dizer assim, e, ao mesmo tempo, mantendo firme na mente a ideia de sair do corpo, o desejo de sair do corpo. Mas qual é o sentido? Por quê? Por que sair do corpo? Isso. É uma forma, tem muitas, digamos, utilidades, vamos dizer assim. Mas a principal delas é você lembrar que você mesmo é o próprio espírito. Você é um espírito, né? Você sair do corpo, você tem uma ferramenta privilegiada de conhecimento e autoconhecimento. A doutrina espírita partilha dessa experiência? Da possibilidade da experiência? Perfeitamente. Explica, analisa, estuda. Existe uma obra que não é espírita, de um autor do início do século XX, final do século XIX, Jacques London, O Andarilho das Estrelas, que ele narra essa experiência em que um presidiário, em razão do sofrimento que ele era submetido pelo diretor, era apertado numa camisa de força, ele conseguia desse processo o desdobramento. Ele inventou. Emancipação da alma. Esse romance foi baseado numa história real, de um prisioneiro americano chamado Edward Morrell, que foi preso, aliás, injustamente, e mediante certas atividades que eram legais na época, de camisa de força, que se colocavam as pessoas em solitárias, camisas de força, ainda molhavam. Era uma forma de tortura que era permitida por lei. Ele saía do corpo. E nessa saída do corpo, ele inclusive conheceu pessoas que depois iriam ser úteis para ele, ou seriam pessoas com as quais ele teria relação. Ele conheceu aquela que seria a sua esposa, ele conheceu o jurista que reabriria o processo dele e conseguiria libertá-lo, etc. Então o Espiritismo estuda a chamada emancipação da alma, que ocorre em diversas oportunidades. Essa é uma delas. Existem outras oportunidades, existem fatos narrados, até mesmo na história da Igreja Católica. Santo Agostinho, Santo Afonso de Ligório e Santo Antônio de Pádua. Que fez desdobramento. Santo Antônio de Pádua, ele se desdobrou, se materializou, ele estava na Espanha. São Pio, né? O São Pio, que foi beatificado recentemente, né? Foi canonizado recentemente, acho que no ano passado, ele ajudava as pessoas, é uma outra, digamos assim, utilidade da experiência fora do corpo, através de saídas do corpo. Realizava curas, realizava consolação, muitas vezes saindo do corpo. Você já saiu do seu? Sim, algumas vezes. Não saio toda hora, não. Tem algumas pessoas que têm muito mais facilidade do que eu. Mas eu já saí algumas vezes. Tem que fazer uma preparação, no meu caso, fazer uma preparação um pouco longa, às vezes não é no mesmo dia e tal. Existem casos de pessoas que fazem isso assim naturalmente. Tem gente que tem muita facilidade. Querer, espontaneamente. Tem gente que tem muita facilidade. Eu tenho isso também. Para mim é muito fácil me desligar.
E como é que Você corrompe você... muito rápido. O que você sentiu? Qual foi o barato da história? Olha, a primeira vez que eu saí, eu tinha cerca de 16 para 17 anos. E eu tinha tentado realizar isso, né? E não tive sucesso. Meu irmão tentava também e ele teve sucesso logo, mas aqui tinha mais juízo que eu. Eu era um cara muito boêmio, ia dormir tarde, vivia tomando chopp, então era difícil você chegar assim, totalmente cansado, ir na farra, boêmio, deitar, chegar na sua cama e achar que vai sair do corpo, pelo menos conscientemente. Até sai, mas conscientemente. Os caretas saem mais do corpo? Como? Os caretas? Não, aliás, ser careta não é muito bom para sair do corpo não, porque aí pode ser meio assustador. Tem que ser uma pessoa com a mente aberta mesmo, né? Mas pelo menos tem que ser temporariamente abstêmio, porque o álcool meio que prejudica, interfere, estorva o processo. Interfere. Mas eu saí então, eu resolvi inventar uma técnica, que eu até falo dessa técnica no livro, que não foi uma invenção minha, mas eu descobri sozinho, que é exatamente, já que se diz que as pessoas quando dormem, naturalmente elas saem do corpo, né? Eu pensei, vou tirar um cochilo, vou dormir, mas vou me condicionar para quando eu estiver saindo do corpo eu acordar. E foi o que aconteceu. E a sensação foi impactante, né? E foi muito interessante. Você vê você mesmo? Vê o corpo, vê o seu corpo deitado, como se estivesse dormindo, amor. Eu queria fazer uma pergunta, por favor. Essa sensação que as pessoas têm, de repente, dormindo, que acham que caíram, tem alguma coisa a ver com essa saída do corpo? Pode